Após interpretar Jesus Cristo em A Paixão de Cristo, dirigida por Mel Gibson, Jim Caviezel foi praticamente excluído de Hollywood. O próprio Gibson já havia alertado que a indústria cinematográfica poderia isolá-lo após sua participação em um filme dessa magnitude. Vale destacar que o termo cancelado pode ser um pouco ambíguo no contexto de Hollywood, pois muitas vezes a indústria se distancia de atores que se envolvem em projetos considerados controversos, como foi o caso de A Paixão de Cristo. Um dos aspectos mais marcantes dessa produção foi o impacto profundo que teve na fé e na espiritualidade de muitas pessoas. Antes de seguir a carreira de ator, Jim Caviezel chegou a considerar ingressar na Marinha e também se dedicou ao basquete. No entanto, uma fratura na perna encerrou de vez suas aspirações esportivas. Esse episódio humaniza sua trajetória e demonstra que, desde jovem, ele enfrentou desafios que o levaram a mudar de direção, algo com o qual muitas pessoas podem se identificar. Aos 19 anos, Caviezel afirma ter vivido uma experiência com Deus, onde sentiu um chamado para se dedicar à atuação. Essa vivência espiritual foi determinante em sua jornada, e ele frequentemente menciona esse episódio em entrevistas. Para ele, ter uma base de fé sólida sempre serviu como uma bússola em sua vida. Durante uma conferência na Universidade Liberty, em fevereiro de 2018, compartilhou: "Senti um amor que jamais havia experimentado, uma paz que nunca antes conheci. Ouvi Deus dizer: se você fosse ator, não saberia para onde ir. Eu tinha essa vocação, mas precisava que ele me guiasse para os filmes certos." Esse testemunho reforça sua crença em um propósito divino e explica por que escolhe papéis tão específicos em Hollywood. Desde jovem, Caviezel já fazia orações pedindo proteção contra o mal, um detalhe interessante que conecta sua vida pessoal à sua trajetória no cinema, especialmente em filmes com temática religiosa. Aos 24 anos, depois de atuar em 2 produções, tomou uma decisão ousada: mudar-se para Los Angeles sem ter nenhum trabalho garantido. Esse salto no escuro reflete sua determinação, algo comum entre atores que decidem apostar tudo em seus sonhos. Em entrevistas, ele contou que muitas pessoas o chamaram de louco por arriscar tanto, mas nunca deixou que as críticas o desmotivassem. Antes de A Paixão de Cristo, Caviezel já era um ator respeitado em Hollywood. Atuou em grandes produções como Alta Frequência, 2000, e O Conde de Monte Cristo, 2002, filmes que ajudaram a consolidar seu nome na indústria. Apesar de algumas mudanças na história original, O Conde de Monte Cristo foi uma adaptação muito elogiada e segue sendo uma recomendação interessante. Curiosamente, o filme também contou com Henry Cavill em um papel secundário, criando um paralelo interessante entre suas carreiras. Em 2004, quando Mel Gibson buscava o ator ideal para interpretar Jesus Cristo, tinha em mente que ele deveria ter 33 anos e que suas iniciais fossem JC, assim como Jesus Cristo. Ao conhecer Jim Caviezel, viu que ele era a escolha perfeita. Essa decisão simbólica mostra o quão seriamente Gibson levou a produção de A Paixão de Cristo, encarando o projeto como uma obra de grande significado espiritual. Durante as negociações, Gibson foi direto com Caviezel e o alertou: "Quero que saiba que, se aceitar esse papel, sua carreira em Hollywood nunca mais será a mesma. Você provavelmente não terá mais oportunidades na indústria." Esse aviso deixa claro que Gibson já previa as consequências que a produção poderia trazer para a trajetória de Caviezel. Também evidencia como certos setores da indústria cinematográfica tendem a marginalizar aqueles que se envolvem em projetos que desafiam a narrativa dominante. Receber um aviso desses não é algo simples. Jim Caviezel estava diante de uma escolha que poderia mudar sua vida para sempre. Mas
Em vez de optar pelo caminho mais fácil, decidiu seguir uma jornada mais desafiadora, porém repleta de propósito. Se nos colocarmos no lugar de outra pessoa, fica fácil entender o impacto da decisão que Jim Caviezel tomou. Antes de A Paixão de Cristo, ele já havia trabalhado em diversas produções de Hollywood e era um ator respeitado. Em determinado momento, chegou até a ser cotado para interpretar o Superman, um detalhe interessante que mostra o nível em que sua carreira estava antes de protagonizar o icônico filme de Mel Gibson. Caviezel tinha um futuro promissor na indústria e poderia ter conquistado muitos outros papéis importantes se tivesse seguido o caminho tradicional em Hollywood. No entanto, fez uma escolha diferente: aceitar o papel de Jesus Cristo em A Paixão de Cristo. Essa decisão prova que para ele existia um propósito maior do que fama e sucesso. Optar por um projeto dessa natureza, em vez de seguir o caminho mais seguro da indústria, foi um ato de coragem e merece ser destacado. É uma lição de vida para aqueles que colocam seus princípios acima de suas ambições pessoais. Quando Mel Gibson o alertou sobre as consequências que esse filme poderia trazer para sua carreira, Caviezel respondeu com firmeza: "Acredito que todos devemos carregar nossa cruz. Eu carregarei a minha. Se não a levarmos, seremos esmagados por seu peso." Essa resposta é emblemática, pois conecta diretamente sua fé com sua trajetória profissional. Caviezel sabia que enfrentaria desafios, mas os aceitou como parte de sua missão, refletindo em sua escolha a visão cristã sobre sacrifício e responsabilidade pessoal. Foi assim que ele e Mel Gibson iniciaram a produção do filme, resultando em uma obra impactante em todos os sentidos. Aliás, descrevê-la apenas como extraordinária pode ser pouco diante do tamanho de sua repercussão global. A Paixão de Cristo despertou tanto admiração quanto polêmica e até hoje continua sendo amplamente discutida. Você sabia que o filme teve um orçamento de cerca de 30 milhões de dólares, mas arrecadou mais de 600 milhões nas bilheteiras? Esse sucesso financeiro surpreendeu muita gente, já que se tratava de uma produção com diálogos em aramaico, latim e hebraico, algo pouco comum no cinema comercial. Além disso, os lucros seguiram crescendo com as vendas em outras plataformas, consolidando o longa como um dos mais rentáveis do gênero. Outro aspecto impressionante de A Paixão de Cristo é sua longevidade. Mesmo após tantos anos desde sua estreia, o filme continua sendo assistido ao redor do mundo, especialmente em datas religiosas importantes. No entanto, sua produção não foi nada fácil. Durante as filmagens, Caviezel sofreu vários incidentes, incluindo uma lesão no ombro e até um raio que o atingiu diretamente. Esses acontecimentos não apenas colocaram sua integridade física em risco, mas também trouxeram um simbolismo ainda maior para sua interpretação de Jesus. Vale ressaltar que A Paixão de Cristo foi uma produção independente, ou seja, Mel Gibson precisou realizá-la sem o apoio dos grandes estúdios de Hollywood. Isso torna seu sucesso ainda mais notável, pois desafiou as expectativas da indústria e se consolidou como um dos filmes mais impactantes de sua época. Sobre a tão aguardada sequência, recentemente, a conta do Instagram Church Pop divulgou uma imagem anunciando a ressurreição de Cristo, a continuação de A Paixão de Cristo, com uma data de lançamento oficial. Esse tipo de notícia gera grande expectativa entre os fãs do primeiro filme e entre os cristãos que há anos aguardam uma sequência. A especulação sobre essa segunda parte já existe há bastante tempo, mantendo viva a emoção e o interesse do público. A tão aguardada sequência de A Paixão de Cristo parece estar cada vez mais próxima de se tornar realidade. Segundo o site IMDb, o filme já tem uma data oficial de estreia nos cinemas.
Essa antecipação chama a atenção, porque a continuação promete explorar uma parte da narrativa bíblica que raramente foi representada no cinema: os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Jesus. O portal Church Pop informou em janeiro de 2023 que, após anos de especulação, a continuação do clássico de 2004 estava ganhando cada vez mais relevância. As filmagens foram programadas para começar no primeiro semestre do ano passado, aumentando a expectativa entre os seguidores do filme e a comunidade cristã como um todo. Nesta quarta-feira, usuários notaram que o IMDb, a base de dados online sobre produções cinematográficas, criou uma página dedicada ao projeto. Lá foi divulgado que A Paixão de Cristo, a ressurreição, será lançada exclusivamente nos cinemas no dia 18 de abril de 2025, coincidindo com a Sexta-feira Santa. A escolha dessa data é extremamente simbólica. A Sexta-feira Santa é um momento de profunda reflexão e fé para os cristãos, tornando-se o dia ideal para a estreia de um filme que aborda a ressurreição de Cristo. Mel Gibson, Jim Caviezel e toda a equipe de produção consideraram a Semana Santa como o período mais apropriado para o lançamento, já que a Páscoa celebra a ressurreição de Jesus, o tema central dessa sequência. Qual será a história do filme? A sinopse oficial indica que a trama continuará os eventos de A Paixão de Cristo, 2004, focando nos 3 dias entre a crucificação e a ressurreição de Jesus. Durante esse período, Cristo desce ao seio de Abraão para pregar e ressuscitar os santos do Antigo Testamento. Esse enfoque aborda um aspecto pouco retratado no cinema: o período entre a morte e a ressurreição de Jesus, conhecido em algumas tradições cristãs como a descida aos infernos. Esse tema não apenas acrescenta uma camada mais profunda à narrativa, mas também oferece a Mel Gibson maior liberdade criativa. A inclusão dos santos do Antigo Testamento pode ser uma maneira simbólica de conectar o Novo e o Antigo Testamento. Disse que essa sequência terá um orçamento muito maior e contará com efeitos visuais avançados. Isso faz sentido, pois retratar visualmente um período místico como esse exige um alto nível de produção. A expectativa é que o filme atraia não apenas o público religioso, mas também aqueles que apreciam grandes produções cinematográficas, com efeitos especiais de alta qualidade. Uma visão mais profunda de Cristo. Nesta nova abordagem, veremos Jesus viajando entre diferentes reinos, descendo ao seio de Abraão e trazendo os justos de volta à vida. Esse conceito remete a interpretações teológicas que sustentam que, durante os 3 dias entre sua crucificação e ressurreição, Cristo desceu aos mortos para pregar-lhes e libertar os justos. Essa representação pode oferecer uma perspectiva diferente da figura de Cristo em relação ao primeiro filme, que se concentrou em seu sofrimento físico durante a crucificação. Agora, a história se aprofundará em um aspecto mais espiritual e transcendente de sua missão. O próprio Jesus mencionou esse tema na Bíblia ao dizer: "Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também devo trazer, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor." João 10:16. Esse versículo pode ser um elemento-chave na narrativa do filme, pois pode ser interpretado como uma referência àqueles que ainda não conheciam a mensagem de Cristo, permitindo uma expansão dessa ideia na sequência. Em resumo, Mel Gibson e sua equipe têm em mãos um projeto ambicioso que não apenas continuará a história de A Paixão de Cristo, mas também explorará uma das facetas mais misteriosas e teologicamente ricas do cristianismo. A expectativa é enorme e o impacto do filme, sem dúvida, será significativo.
A liberdade criativa neste filme pode gerar debates teológicos, especialmente entre os cristãos que seguem uma interpretação mais literal das Escrituras. A inclusão de elementos sobrenaturais e cenas que não estão descritas explicitamente na Bíblia pode ser vista como uma expansão narrativa, algo que certamente atrairá tanto críticas quanto elogios na mesma medida. Foi lançado um pôster promocional onde se vê o que parece ser uma silhueta desfocada de Jesus, acompanhada pelo texto "Um filme de Mel Gibson". Além disso, aparece o nome de Jim Caviezel, o ator que interpretou Jesus Cristo no primeiro longa, sugerindo seu retorno a esse papel icônico. No entanto, até o momento, não houve uma confirmação oficial por parte de Gibson ou da equipe de produção. A falta de informações oficiais sobre a data de lançamento e os detalhes do pôster indicam que o filme ainda está envolto em um certo mistério, o que pode ser uma estratégia para manter o público curioso e engajado. Algumas fontes na internet apontam que o filme pode estrear em 15 de fevereiro de 2025, embora a Semana Santa pareça uma data muito mais adequada do ponto de vista do marketing e da conexão emocional com o público cristão. A controvérsia em Hollywood, o retorno de Jim Caviezel como Jesus em A Paixão de Cristo, a ressurreição também reacendeu a discussão sobre as dificuldades enfrentadas pelas produções de temática religiosa na indústria cinematográfica. Caviezel sofreu consequências significativas em sua carreira após interpretar Jesus no primeiro filme. Apesar do sucesso estrondoso de A Paixão de Cristo em 2004, o ator foi gradativamente afastado de grandes produções de Hollywood, o que alguns interpretam como um preconceito velado contra conteúdos religiosos na indústria. Mel Gibson, por sua vez, enfrentou desafios semelhantes ao tentar levar essa sequência adiante. Mesmo com o enorme êxito comercial do primeiro filme, a resistência contra produções de temática cristã contribuiu para os atrasos na produção. Ainda assim, Gibson manteve sua visão e persistiu no projeto, demonstrando seu compromisso inabalável com essa história. A importância da mensagem. Falar sobre Jesus Cristo continua sendo um tema delicado em muitos espaços, inclusive nas plataformas de entretenimento. Eu mesmo já experimentei isso em meu canal. Quando publiquei um vídeo sobre a Paixão de Cristo, alguns seguidores deixaram de me acompanhar, apenas porque mencionei Jesus e compartilhei que sou cristão. Essa experiência revela como o tema religioso ainda é polarizador. Muitos criadores de conteúdo evitam falar sobre fé para não afastar parte de sua audiência. No entanto, para aqueles que se identificam com essa mensagem, a conexão com o público pode ser muito mais profunda. Jesus Cristo é uma figura conhecida mundialmente. Embora nem todos compartilhem da fé cristã, seu impacto na história e na cultura global é inegável. Isso permite que o filme alcance um público amplo, incluindo aqueles que não seguem o cristianismo, mas reconhecem sua relevância histórica e espiritual. Um lançamento de grande impacto. O título oficial do filme, A Paixão de Cristo, A Ressurreição, já foi anunciado, e com a possível estreia marcada para a Semana Santa de 2025, a expectativa continua crescendo. A participação do público nesse debate enriquece a discussão em torno do filme e pode gerar ainda mais interesse e antecipação nos meses que antecedem o lançamento. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se cadastrar no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus nos proteja hoje, amanhã e sempre.